Que bom que você veio. E hoje é um que bom que você veio mais especial ainda, porque ó, a tendência é que se você chegou a esse vídeo, se você chegou a essa live de alguma forma, você deve estar passando por algum momento meio pendurado, não? Um momento meio difícil. Olha esse moço, dá uma olhada na situação desse moço do tarô, meu Deus do céu. Tá pendurado, tá num momento de estagnação, em que as coisas com certeza não estão fluindo como ele queria ou imaginava, né? Ninguém entra numa posição dessa porque quer, convenhamos. Então, hoje é um que bom que você veio muito especial, porque só de vocês estarem aqui, terem feito o movimento de vir me encontrar ou parado aqui nesse vídeo quando ele passou no feed, para quem for ver depois, é porque é algo já para ser comemorado, sabe? O fato de você estar aqui, estar presente e ainda estar disposto, disposta a refletir sobre você mesmo, sobre sua vida, sobre as suas escolhas, mesmo num cenário assim tão cabisbaixo, né? Tão difícil, de estagnação e das coisas não fluindo, pelo menos em alguma área da vida, deve ter algo aí que não está fluindo do jeito que você esperava, né? Então já vou dando bom dia lá, ó. Oi Ni, bom dia. Deia também. Temos aqui R. Gril Cunha comigo. Olá, pessoal, bom dia, bom domingo. Suzana Vieira também entrou. Suzana Ferreira Vieira, é atriz. Suzana Ferreira, olá, seja bem-vinda. Então vamos falar disso, gente. Nosso arcano dessa semana é super desafiador, né? Acho que já deu para ver pelo videozinho que eu postei, por toda a reflexão que a gente já começou a fazer na semana passada. Vamos falar então desse pendurado? Como será que formas a gente pode encontrar de vivenciar da melhor forma possível esses períodos, né? Períodos pendurados. Então, nosso tema hoje, vamos já entrando para o nosso tema de hoje, que é períodos de estagnação, períodos ou áreas da vida ou situações, né, que não estão fluindo como a gente espera, como a gente queria. Aquela sensação de que, olha, Elisa, nessa área da minha vida a coisa não desemperra, a coisa parece estagnada, a vida não flui no sentido que eu estou esperando. E parece muito estranho, né, a gente chegar, vamos pensar na jornada que a gente tem feito. Para quem está chegando agora, aqui no meu canal, na Eva Messages, a gente tem feito uma jornada pelos arcanos maiores do tarô, uma jornada para desenvolvimento pessoal. O que é isso? A gente está buscando entender cada um dos arcanos maiores do tarô, né? Eles dizem de uma forma específica de ser, de estar no mundo, de pensar a realidade e de fazer escolhas, né? E de sentir também. E aí, através desse estudo, né? Domingo a domingo, com cada um dos arcanos, eu trago aqui informações que eu tenho, a gente vai conversando pelos comentários. O objetivo é a gente ir, né, entendendo como é que a vida funciona, captando insights, percepções de mundo que podem ajudar a gente a lidar com momentos desafiadores. Esse é o nosso principal objetivo. Na semana passada, a gente trabalhou a força da força, o arcano da força, né? Que é aquele arcano em que temos uma donzela, cadê ele? Temos uma donzela, né, dominando um leão, que a gente falou muito de tesão, de vontade, olha lá a carta da força, né? De como é que a gente faz para aliar a vontade, né, aquela vontade instintiva que a gente tem, os nossos desejos profundos, né, o tesão pela vida, ou por alguém, ou por alguma coisa que a gente quer conquistar, como é que a gente alinha isso com a nossa sabedoria, né, com a nossa consciência, aquela que cria as estratégias, encontra as pessoas certas, vai aos lugares certos para conseguir chegar ali onde a gente quer chegar. O tema geral da nossa live, então, do domingo passado foi esse, né? Porém, e aí a gente chega essa semana na nossa carta do pendurado, olá Estela, olá Lu, olá o pessoal que tá entrando. A gente agora chega nessa etapa da vida em que, olha, Elisa, tentei de tudo, né? Tentei de tudo. Eu tinha lá um instinto de querer dormir até mais tarde, mas eu fui lá e me esforcei para ir lá no meu curso, ou para ir ao meu trabalho, ou para encontrar aquela pessoa, ainda que o instinto não quisesse tanto, né? Fiz esses movimentos, mas ainda assim eu sinto que tá tudo parado, que as coisas não fluem como eu esperava. Ou eu me sinto, né? Porque o pendurado ele também diz, não só de alguém que tá forçadamente parado, né? Imagina que esse moço estava na jornada dele, igual a gente está aqui na nossa jornada do louco, desde o primeiro arcano, o arcano do louco. Imagina que te pegaram pelo pé e te prenderam numa situação da qual você não consegue sair sozinho. Olá, Estela, lindona também, bom dia. Como é que faz, Estela? Aliás, já que peguei você aí, como é que a gente faz? Caramba, já tentei de tudo, esse é o cenário, tá?
esse é o momento, né? O momento da história da experiência humana que o pendurado capta e leva pra gente lá na linguagem do tarô, que é uma linguagem para ajudar a gente a entender nossa realidade. Tá bom? Então, ó, imagina que tiraram uma foto desse momento da sua vida, ainda que você não esteja num momento como esse agora, ou não está identificando, né, uma área da vida assim. Lembra de algum momento específico da vida em que você se sentiu nesse lugar, meio que pego por circunstâncias adversas que você não tinha como visualizar ou prever, né, e que te colocam nesse cenário de restrição. Então, essa é a cena, esse é o momento da vida da gente. E o meu desafio aqui ao longo dessa live vai ser não só compartilhar com vocês, primeira coisa importantíssima sobre esse arcano, compartilhar com vocês o fato de que isso existe. Então, e por que estou falando isso, né? Parece uma coisa muito óbvia. Claro que existem situações na vida em que eu me sinto estagnada, parada, ou sou pega numa situação de vergonha, né? Isso aqui, ó, era uma forma antiga, medieval, inclusive, de expor e de expor traidores, sabe? De dar uma pena, né, para pessoas, uma punição para pessoas que estavam sendo muito diferentonas, que estavam quebrando o status quo, né, que estavam ferindo ali algum aspecto da sociedade. Então essa aqui era a punição para traidores, para perjuros, né, pessoas que tinham empenhado uma palavra e não tinham cumprido essa palavra, ou pelo menos que estavam ali desafiando o poder das autoridades. Então o pendurado, olha só, né? Então ele também tem essa coisinha de uma rebeldia, de estar sendo punido porque tentou talvez ir longe demais, né? De acordo com as pessoas próximas na realização do seu desejo. Quem aí já não foi julgado, julgada, porque tá sendo diferentão demais, né? E aí as pessoas próximas começam a fechar as portas, a te aprisionar de certa forma, para meio que ver se você volta com a sua cabeça pro lugar. Que é outra coisa que tem tudo a ver aqui com o arcano do pendurado, né? Percebam, e daqui a pouco eu vou brincar com isso um pouquinho, percebam que quando eu viro pendurado, ele já não parece mais tão preso assim. Olha só, ele não parece um pouquinho tipo um dançarino de quadrilha? A Sally Nichols vai falar isso, ó, inclusive o livro base aqui para os nossos estudos. Se você é uma pessoa que quer começar a estudar o tarô, seja para jogar para você, como forma de desenvolvimento pessoal, seja para jogar para outras pessoas, sabe o que eu recomendo? E já vou trazendo isso. Olha lá, ó, a Aline falou assim que é providencial essa live, ai que bom. Tá pegando aí, né, Aline? Tem alguma coisa agarrada, alguma sensação de inadequação, né, em que as coisas parecem paradonas. Isso tudo tem a ver com o pendurado. E aí, mas continuando minha indicação, quem quiser, quem tiver interesse em estudar tarô de alguma forma, pelo motivo que for, sempre recomendo começar por esse estudo aqui, o livro da Sally Nichols, Jung e o Tarô, tá bom? Começar, antes mesmo de pensar em curso, professor ou estudar por outras vias, eu recomendo sempre começar por ele. Tá bom? Bom, por que tô falando disso também? Porque ela traz essa comparação incrível, né? Do pendurado como essa pessoa que vai precisar. E aí a gente já começa, né? Primeiro, vamos lá. Para eu não me desorganizar, para eu conseguir sair do lugar, não ficar parada na minha argumentação. Bora lá, meus 2 principais pontos de hoje, hein? Já vou entregar. Primeiro ponto, tranquilizar as pessoas que estão nessa live ou que vão passar por ela em algum momento da vida, no sentido de que, se existe um arcano do tarô para tratar desse momento que você está vivendo, ele não é inadequado. E por que eu tô falando isso? Porque a gente se sente inadequado, é natural ao vivenciar o pendurado, o momento da vida em que esse é o nosso principal arcano, é natural a gente se sentir exatamente, ó, desconfortável para danar, exposto à opinião pública, sem ter muito como agir num determinado cenário, né? Ou querendo que isso aqui acaba logo, sentindo que isso aqui é um desconforto que não devia fazer parte da vida da gente. Porém faz, tá? Então o primeiro argumento que eu trago aqui é: vocês acham natural que haja momentos da vida em que haja estagnação, em que a gente tenta, né, mobilizar nossa vitalidade com o arcano do nosso encontro anterior, fazer o que precisa ser feito para chegar onde a gente quer, mas mesmo assim nada rola? Nada funciona? Nossas estratégias falham? E aí, às vezes, são até estratégias que a gente já usou no passado. Poxa, mas eu sempre fazia assim para cuidar das pessoas, ou eu sempre fazia assim para chegar onde eu quero chegar, dessa vez não está funcionando? Seja numa relação, seja num objetivo aí profissional, familiar, financeiro, o que for. Né? Desconectado, Ni? Não entendi o que você quis dizer. Se sentir desconectado? Porque pode ser também. Pode ser, nesse momento a gente se sente desconectado de quem a gente era,
Porque pensa bem, as estratégias que eu sempre usei não estão funcionando, né? A forma como eu sempre agi com situações semelhantes, agora estão dando com os burros na água, como dizia minha avó antigamente. Então, sim, tem uma sensação de desconexão com o ambiente ao redor. Nisso, o Pendurado lembra um pouquinho o eremita, né? Ele se distancia de um grupo social, de uma forma, né? A forma como te ensinaram a viver, sua família, seus amigos, seus amores, né? A gente se distancia da opinião pública para refletir com a nossa própria mente. Porém, é isso mesmo, né? Entendi, então. Porém, o Pendurado, o problema dele, a grande diferença dele em relação ao eremita nessa questão, é que ele não saiu porque ele quis. Ele foi colocado nessa situação, sabe? Isso aqui é quando a gente está sendo julgado pelas pessoas ao nosso redor, ou pelo nosso próprio crivo, isso que eu estava falando, né? Não, mas eu sempre quis tal coisa, agora eu tô querendo assado, eu tô querendo de um outro jeito. Ai, meu Deus, mas isso vai significar que eu tô indo contra os valores do meu grupo social, das pessoas, dos amigos com que eu sempre concordei. E aí, normalmente, no caso do Pendurado, são as outras pessoas que percebem que você tá inadequada, sabe? Não é você que, com a sua sabedoria de eremita, vai lá e fala, opa, peraí, deixa eu me afastar um pouco para refletir pela minha própria cabeça, para não ir pelo que os outros estão pensando, para não fazer as coisas como sempre fiz. No caso do Pendurado, foi alguém que te pegou, sabe? Então, um exemplo que costumo dar muito, né? Quando você está dentro de um grupo religioso ou você está numa religião específica, numa comunidade, você começa a divergir muito das pessoas que estão lá, pensar muito diferente. Ou numa relação amorosa, né? Esse aqui é aquele momento, ai gente, momentos difíceis, né? Em que você está percebendo lentamente que, olha, se eu permanecer nessa relação, eu vou me estagnar. Ou eu estou estagnando, essa relação não está indo para frente. Por quê? Porque tem alguma coisa aí profundamente distorcida, não adequada com o caminho que eu vou seguir agora. Eu mudei, fulano mudou. E aí a gente precisa, de alguma forma, refletir sobre isso para fazer mudanças. E vão ser mudanças drásticas. A gente vai ver que o arcano seguinte, ele é super drástico, né? Porém, quem aí já precisou fazer uma grande mudança na vida, passou por uma enorme mudança na vida, só que essa mudança aqui, ela vem chegando aos pouquinhos, sabe? Ela é aquela mudança que você aos poucos vai percebendo que antes você concordava naturalmente com aquela situação ou fazia daquele jeito e agora lentamente começa a perceber que não é bem assim. Eu começo a discordar do que eu concordava, mas aí eu não quero discordar. O lugar do Pendurado, inclusive, tem tudo a ver com aquele lugar em que a gente... Um exemplo bom, hein? Eu já tô discordando do que os outros estão pensando, ou do que o meu parceiro, minha parceira tá pensando e fazendo, ou até do que eu costumava concordar. Mas eu não quero criar atrito. Eu não quero criar divergências. E aí, para quem estuda a Cabala, sabe que o Pendurado é uma carta associada ao elemento água, né? Ou seja, emoções. A gente está falando aqui como a gente vai entrando nesse lugar do Pendurado aos pouquinhos, sem perceber. A gente começa a fazer muitas concessões. Ou seja, antes eu adorava, vou pôr um exemplo básico do dia a dia aí. Antes eu adorava ir naquela festa de família, né? Não me sentia diferente do pessoal lá. E aí eu ia e tava de boa, né? Eu me sentia junto, eu me sentia parte daquela comunidade e tal. Com o tempo, eu vou estudando, conhecendo outras pessoas, eu vou mudando, porque a gente muda, né? A vida é feita pra gente ir mudando. E aí eu começo a ir meio forçada. Sabe? Eu vou assim, porque eu sempre fui, né? E aí, para não criar atrito, para não criar problema com meu parceiro, minha parceira, né? Vai que eu tô indo lá para ir encontrar a família dele ou dela, ou um grupo de amigos que era sempre muito próximo da gente. Gente, isso é muito sofrido, olha lá, eu tô vendo carinha de choro, porque é sofrido mesmo, né? Tô eu aqui falando toda empolgada desse assunto, mas é muito difícil, né? Você começa a perceber aos poucos, pelas suas emoções, você já não quer tanto ir, a relação já não tá muito legal, aquele lugar onde você estudava já não tá muito bacana. E aí, ao viver isso, você vai de alguma forma percebendo, mas lentamente, que você tá ficando numa posição em que começa a exigir muito esforço. Fazer aquilo, fazer como você sempre fez, sabe? E aí, gente, quem dera, né? Se as mudanças na vida fossem tipo roda da fortuna. Ah, percebi que eu não caibo mais aqui, vou lá e mudo, né? Percebi que essa relação não tá legal, vou lá e termino. Seja uma amizade ou uma relação amorosa.
né? Mas não é assim. E é para isso que o pendurado tá aqui, tá bom? Para mostrar pra gente que a gente vai precisar, essa carta, olha só, ela traz umas palavras difíceis. Por exemplo, definhar. A gente está definhando numa situação, sabe? A gente está sendo levado de novo para o útero da terra. Deixa eu começar a pegar elementos aqui da carta para a gente ver. O pendurado, olha só, ele foi colocado numa situação em que ele está aos poucos decantando uma situação do passado, um ambiente mental, emocional ou espiritual que não serve mais. Ele está decantando aquilo ali e passando lentamente para um outro estágio, para um outro momento da vida. Só que a gente precisa perceber isso aos poucos, e isso é o duro, sabe? Então, ó, por isso eu me preocupei tanto em trazer para vocês, como eu disse no início, 2 argumentos. Um deles primeiro, aceita o momento. Não tenta correr dele, sabe? Não tenta sair correndo, fingir que não é com você, né? Continuar sustentando uma aparência, uma máscara de que tá tudo bem, de que eu ainda pertenço a esse lugar, de que, né, eu ainda posso conviver com essas pessoas ou com esta pessoa específica e que tá tudo certo. A gente aqui tá sendo preparado para uma coisa que chama morte, luto, falência, né? Final de ciclo. Quem gosta de finalizar coisas? Gente, ninguém gosta, não. Né? É difícil por mais que você esteja já vislumbrando lá na frente que vai vir uma outra etapa, novas pessoas, novas relações, né? Novo trabalho, mas ninguém gosta desse período já de incômodo, né? Vamos pensar no ambiente de trabalho? Tô lá, já sei que aqui não é mais meu lugar, já tô até caçando outras oportunidades, e aí as discordâncias, né? Os desalinhos entre mim e os outros vão ficando cada vez mais explícitos. E é aí que a gente chega ao escrutínio coletivo, né? A parte 2 aqui, que é a coisa do ser muito julgado, muito julgada no ambiente em que você tá. Que é o lugar que eu falei, né? Isso aqui era a forma medieval de punir traidores. E quando eu falo traidor, não é uma pessoa que fez necessariamente uma coisa ruim, tá bom? Quando eu falo aqui de traidor, por que eu tô usando essa palavra? Eu tô usando essa palavra porque ela diz de alguém que não tá indo em conformidade, não tá indo de acordo com aquilo que é esperado por um grupo, ou que é esperado pelo outro, que é esperado dentro daquele contexto. Eu tô sendo o diferentão, a diferentona, né? E tá me doendo, porque as pessoas estão olhando para isso como se eu fosse uma ameaça ao coletivo, uma ameaça à união do grupo ou à permanência das coisas como eram antes. E quem vai julgar eles? Porque você está sendo isso mesmo. Porque está começando a chegar a hora em que você percebe que, opa, não é mais meu lugar aqui. Aqui já não me serve, me servia antes, mas não serve mais. Vou começar a dar uns exemplos bem no dia a dia, complicados, em que eu já vi na minha mesa de cartomancia essa carta aparecer, tá bom? Momentos complicados só não, vou dar um exemplo de momento difícil e um exemplo de momento muito feliz, porque isso aqui, gente, está abrindo a vida da gente para um momento mais feliz, tá? Outra coisa que eu gostaria muito que ficasse no coraçãozinho de vocês até o fim dessa live, por mais difícil que seja esse momento, ele está abrindo para coisas incríveis. Porém, antes, a gente tem que topar esse desafio de olhar para o mundo, como as coisas estão acontecendo lá fora, olhar pra gente, perceber esse desalinho, né? Ó, eu mudei, ó, o mundo mudou, agora eu já quero outras coisas e se permitir partir pra frente. Então eu vou trazer 2 exemplos muito comuns do nosso dia a dia em que esse arcano aparece. Fiquem à vontade. Ei, Tati, bom dia. Ei, Amanda, todo mundo que tá por aí tá mandando a cena. Fiquem à vontade para mandar nos comentários, tá? Os compartilhamentos de vocês também em relação a essa vivência do pendurado e conselhos que vocês possam ter para outras pessoas. Afinal, os comentários vão ficar lá depois e é bom, né, que a gente possa trocar a figurinha, principalmente em cartas que representam tanto sofrimento, né, muitas vezes, como a carta do pendurado. Bom, então, 2 situações do dia a dia muito típicas em que a gente vivencia isso aqui, tá? Vou começar pela feliz. Um momento, né, típico em que tudo lá fora tá se movimentando, lá fora as coisas estão paradas, mas dentro tem algo mudando muito e a gente tá com a expectativa de que o futuro vai ser bom, mas tá vivendo agora as limitações, restrições e sofrimentos que vêm, né, da preparação para essa mudança. Então, essa é a expressão aqui para nós. O pendurado é a preparação interna e os reflexos externos da mudança que vai vir. A preparação interna, aqui no exemplo do dia a dia que eu tenho para dar para vocês, é a gestação.
O que é a gestação? O que a gente que está vendo aqui de fora, né? Vendo uma mulher que está grávida, o que a gente vê nela? Olha, ela cada vez mais vai ficando estagnada, por quê? Vai ficando lento o movimento, vai ficando paradinha, né? Tem algo crescendo lá dentro dela, tem muita coisa acontecendo dentro de uma mulher grávida, o próprio mistério, o grande mistério da vida, né? Se renovando através do nascimento de uma criança. Porém, do lado de fora, o que a gente vê? Restrições, um barrigão aumentando, ela cada vez, né, tendo mais desconforto dentro do próprio corpo, porque tem um trem diferente acontecendo ali dentro, né? O amor pelo feto vai sendo criado, mas ao mesmo tempo tem ali o luto da vida perdida, né? A vida de mulher sem filhos ou solteiro, o que seja. Percebem que é um momento da vida em que a gente está passando pelo pendurado e ele não é ruim, né? Quem vai dizer aí que é ruim a bênção da chegada de um neném? Porém, o processo, ele é um processo da ordem do pendurado, né? Que é um processo em que a gente está preso, né, numa armadilha. Que armadilha é essa da mulher grávida? A armadilha dos hormônios, né? Um monte de coisa está acontecendo à mercê da vontade dela. E ela fica ali só recebendo aquilo, né? Os hormônios movimentam, ela fica meio fora de si, né, do domínio das próprias emoções, mais emotiva. Cada gravidinha tem um jeito. Mas percebam, a gente do lado de fora não tá vendo o tanto de coisa que tá rolando ali dentro daquela mulher, né? Do lado de fora permanece a estagnação e essa sensação de que ela precisa o quê? Aí já vem uma grande virtude associada ao pendurado, que a gente desenvolve muito, né? A gente é chamado, pelo menos, a desenvolver muito quando tá vivendo essa carta. Paciência. Paciência. Olha, a virtude do pendurado é a tal da paciência. Por quê? Porque se eu já falei com vocês desde o início que esse é um arcano que existe no tarô, ou seja, é parte da vida, a gente vai passar por momentos, esses momentos de definhar de uma situação para o nascimento de outra, e aí se a gente tem paciência, e outra palavra que vai ser importantíssima para nós, que vai ser introvisão, a capacidade de, tá bom, se tudo lá fora tá parado, eu não posso, né, imagina a cena da grávida que eu falei, eu não posso mudar muita coisa lá fora, agora eu tenho que ter paciência com a gestação, então eu vou mudar internamente, eu vou ter uma introvisão. O momento do pendurado é o momento da gente enfiar a nossa cabeça debaixo da terra. Percebe que até a cabecinha dele aqui, os cabelos parecem raízes, né? Tipo uma batata. A Sally Nichols no livro dessa comparação. Né? Ele parece que está enterrado aqui, enterrou a cabeça na terra. É muito o que a gente costuma querer fazer nesse momento também, que é fugir, né? Fugir dos outros, fugir da opinião alheia, da opinião coletiva. Por quê? Porque é hora de me aprofundar dentro de mim mesma, de mim mesmo. Parecido com o eremita, e talvez vocês vão percebendo, né, quem já está aí comigo desde o início, deve estar percebendo que a jornada do tarô, ela tem muito de respiração da vida, eu falo. Por quê? Porque assim como o principal fator necessário à vida humana, que é a respiração, né, e como é que a gente faz a respiração? Puxar para dentro, liberar para fora. A vida costuma ser assim também. Tem momentos da vida em que a gente está para fora, realizando, e tem momentos que são de olhar para dentro, voltar-se para dentro. E quem tá comigo desde o início está vendo que a jornada costuma ser assim, ó. Tem arcanos que te levam para fora, arcanos que te levam para dentro. Levam para fora, levam para dentro. Levam para você realizar o que você quer e te levam para voltar e refletir, para depois ir lá e realizar de novo. E assim a vida vai acontecendo. Estela, tudo bem, querida? Depois você volta, viu? Se quiser, um grande beijo. Vai ficar aqui gravado para vocês verem quantas vezes quiserem. Bom, vamos continuar então, que a Ani também concordou comigo, isso é verdade, então vamos embora. O outro exemplo que eu queria dar, e aí é um exemplo muito, muito comum nas mesas de cortomancia, comum demais da conta, falência de relacionamentos. Seja relacionamento com família, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento profissional, né, gente? Muitas vezes a gente briga com a gente mesmo porque não quer aceitar o fato de que aquela relação já não é mais pra gente. De que eu não tô recebendo tudo que eu queria. Quem viu meus stories ontem, aí já pros íntimos que vivem aparecendo lá nos stories, lá eu sempre coloco um desafio a mais, né, pra quem vai vir aqui pra live de hoje.
para a live do dia. E aí eu coloquei lá 2 vídeos da Cléo Pires falando muito de empoderamento feminino, empoderamento pessoal, para homens também, né? Que é o empoderamento da vontade. E por que isso tem a ver com o pendurado, né? Alguém pode pensar, não, Elisa, mas esse cara aqui, ele tá no ponto mais baixo da vontade dele. Ele não tá conseguindo com a vontade dele se movimentar. Ele tá parado, tá amarrado. Alguém falou, amarrou ele, falou, você vai ficar nessa situação aqui, por mais que você queira sair, né? Pois é, mas esse é o grande mistério do pendurado, sabe? O grande motivo pelo qual muitas pessoas permanecem em relacionamentos que elas já estão vendo que estão estagnados, né? Que estão levando para o fim, que estão indo para a finalização. Mas há pessoas, e aí é o grande perigo desse arcano, que passam o resto da vida aqui, que nunca tomam a decisão de ir lá e finalizar. Já vou dando spoiler, hein? O arcano próximo, o arcano 13, é o arcano da morte. Então, assim, alguma coisa, se você tá passando essa etapa aqui na vida, alguma coisa você vai precisar finalizar, né? Nessa montanha russa de emoções, como disse a Ani, né? Isso aqui, ó, você vai vivenciar todas as suas emoções de forma muito interna. Imagina que esse moço não tem nada mais para fazer, né? Imagina que ele tá aqui dia e noite pendurado. Tem nada mais para fazer do que analisar os próprios pensamentos e as próprias emoções. Estar totalmente imerso naquilo que sente. E esse, pode parecer horrível esse lugar, mas é exatamente, gente, o lugar de onde a gente vai renascer, depois que a gente finalizar aquilo que está nos prendendo, né? E aí isso aqui pode ser um desafio imenso. É o que eu disse, né? Um exemplo difícil que a gente vê na prática nas pessoas vivenciando isso e que aparece muito para quem vem tirar cartas comigo, é esse lugar. Eu já percebi que aqui não é mais meu lugar, Elisa. Eu já percebi que essa relação tá indo pro brejo, mas eu insisto em ficar aqui. Eu já resisti. Eu resisto ao máximo para permitir que as coisas morram, que as coisas finalizem. E por que isso, pessoal? Há muitos motivos, né? Finalizar as coisas nem sempre é bom. Na verdade, na maior parte das vezes, a gente quer tentar manter as coisas sempre como estão e funcionando da melhor forma. Isso lembra quem? Lembra arcanos. Quem viu aí lembra. Ó. Lives como o arcano do imperador, né? Do papa, que são aqueles lados da nossa sociedade, da nossa experiência humana, que pedem estrutura, né? Que se sentem muito desesperadas, quando veem que a estrutura está caindo, que já não dá mais para agir daquele jeito, que a gente vai ter que começar de novo, uma outra relação com o outro ou com você mesma. Não é fácil, né? E aí a gente precisa, por isso mesmo que a gente precisa do pendurado, a gente precisa de tempo para ir percebendo a falência de um determinado contexto, né? Isso não é fácil. E aí, nesse momento, qual que é o nosso grande inimigo, né? É a justificativa. Ou o lugar de vítima, que é a sombra do pendurado. A sombra do pendurado é quando a gente, mesmo vendo uma situação que está falindo, que já não serve mais, começa a fazer um monte de concessões e aí prefere o lugar de vítima naquela relação do que se aventurar a dizer acabou, a dizer não mais, a dizer, olha, até te curto, até curto esse ambiente, mas ele já não tá me dando tudo o que eu preciso. Eu tô muito diferente do grupo, eu tô muito diferente de quem eu era. Assumir isso dói, né? Assumir, às vezes, que a gente quer outras coisas, que a gente tá querendo mais do que aquela relação, do que aquele ambiente tá dando. E se desafiar a promover uma mudança. Complexo, né? A Tatiana falando assim, bom dia, Tatiana. Uma imersão no desconhecido não é fácil mesmo, não é. Tatiana, você acabou de trazer uma coisa incrível. A imersão aqui, ó, esse pendurado, ele foi tolhido de todas as capacidades de ação dele, inclusive essa carta diz muito também, sabe como? De quando a gente tá doente. De quando a vida dá um parador na gente, né? E aí a gente tem alguma doença, alguma operação que faz a gente ficar o quê? Na cama, paradinho. E aí muita gente vai sentir o quê? Irritação, né? Braveza, porque eu tô ocupando esse lugar que é desconhecido para mim até então, ou pelo menos pouco usual. Esse lugar de não poder usar do meu corpinho para levantar e fazer as coisas, né? No caso de alguém que tá passando aí por um período de adoecimento, né? De ficar de cama, ou de ter algum tipo de mobilidade restrita.
Gente, esses momentos, a primeira coisa que a gente vai querer fazer, e aí eu convido todo mundo que está se identificando com o que eu estou falando, a conhecer aquelas etapas, né? Tem uma teoria, mas eu me esqueci de quem é nesse momento. Se alguém que está aí quiser me lembrar, por favor, coloca nos comentários. Mas existe uma teoria acerca das etapas pelas quais a gente passa num processo de luto, né? Uma dessas etapas eu sei que é a negação. Eu vou me negar a ver que a coisa não está fluindo e que eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou tentar barganhar com a situação. Ah, mas será que se eu ceder um pouquinho mais, né? Se eu aceitar isso aqui que meu parceiro, minha parceira está fazendo, que esses amigos estão fazendo e que eu mesma, com os meus valores, em outros momentos da vida, não aceitaria de jeito nenhum. Será que se eu aceitar, dá para eu ficar mais um pouquinho? A gente começa a barganhar, né? Ai, mas a gente começa a justificar. Ixi, isso aparece demais. Ah, no momento do flerte, no momento da conquista, né? Você já percebeu que o outro, a outra, não tem tudo aquilo que você entende que é importante para uma relação, mas você começa aqui. Para não ter que cortar, você começa a barganhar, né? Ah, não, mas e se eu aceitar tal coisa? E se eu fizer de tal jeito? Pessoal, se você está fazendo isso, embaralhou suas cartas e saiu para você como um conselho do universo arcano do pendurado, para. Chega, né? Para de show que a Xuxa é loura, como dizia aqui na minha região. Para, né? Aceita, e aí essa também é uma etapa desse processo, aceita que há grandes chances de que essa situação de que você está falando esteja falida. Né? E aí ela vai depender de um movimento seu de finalização desse processo para você se abrir para novas etapas e para seguir em frente. Adorei a figurinha da Nia agora. A mãozinha na testa. Ai, meu Deus, então é isso? Então é isso. Provavelmente é exatamente isso que está acontecendo. Sabe? E é desafiador. É desafiador, a gente quer fugir, mas não pode. Né? A gente quer fugir da gente mesmo, a gente queria até, às vezes, voltar a ser a pessoa que a gente era, né? Ou conseguir se encaixar na vida daquele ambiente, daquele contexto, do que eles estão pedindo, só pelo medo de ficar sozinha de novo. Só pelo medo de ter que recomeçar, que é exatamente o portal em que a gente está aqui. Né? O grande desafio, por que eu falei que lá nos stories, né, o meu para casa para os íntimos e íntimas, era lembrar vocês de que isso aqui é abertura. Pode não estar aparecendo no momento, mas isso aqui é o caminho, é a etapa fundamental para que a gente possa começar uma nova etapa na vida da gente. É fundamental, não tem como fugir, sabe? A gente tem que ver a falência do que não serve mais, senão a gente não vai para frente. O que vocês acham? Agora eu quero ver os comentários de vocês aí. E aí vou seguir, até porque, ó, logo depois, quando o pendurado consegue ter essa nova visão das coisas, olha como ele fica alegrinho. Não parece, gente? Se vocês não concordarem, pode falar. Mas ele invertido, ele parece um moço dançando a quadrilha, dançando, tá vendo? Ó, ele encontra uma nova forma de se equilibrar na realidade, sabe? Mas isso é desafiador, é muito desafiador mesmo, né? O legal, aí uma coisa muito bacana desse arcano, aí vai ser reconfortante. Então tem uma outra coisa reconfortante para eu contar, que é o fato de que a gente pode ficar aqui o tempo que a gente quiser. Claro, o ideal é que não seja para sempre, sabe? Porque com o tempo, sabe o que a gente costuma fazer? A gente costuma, quando eu falei da vítima, né? E essa aqui é a carta em desequilíbrio, ela fala de alguém que culpa os outros. Ó, que sério isso. Eu acho que agora eu cheguei no ponto mais sério. Deixa eu ver que horas são. Ai, meu Deus, ainda bem que ainda temos bastante tempo. Aqui a gente chega num ponto, pessoal, em que essa coisa de eu faço qualquer coisa para não sair desse lugar porque eu tenho medo de mudar, eu tenho medo de ser outra pessoa, tenho medo de fazer diferente. Aí a gente começa a culpar o ambiente, as pessoas, tudo que não seja a gente, pra gente ainda estar naquele lugar que a gente tá. Sabe? Quando eu falei que essa carta é regida pela água, né? Ela é regida pelas nossas emoções. Então, é muito importante nesse momento observar, sabe? Observar pra dentro como é que você tá lidando com os seus afetos. Porque a pegadinha aqui é você dizer assim, não. Sabe por quê que eu não tô me desafiando a falar não? Porque o outro é que tem que mudar. O outro é que devia me dar o que ele não tá me dando. E aí eu vou ficar aqui, ó, tentando educar o outro. Quem aí já foi parceiro, parceira? Tô falando principalmente de relacionamento amoroso agora, hein? Mas familiar também. Não, eu vou ensinar o outro como cuidar de mim. Ou como suprir as minhas necessidades nesse ambiente. Não, peraí, se o outro mudar só um pouquinho, dá para eu continuar aqui. Vocês estão vendo que a gente está colocando assim,
erro 1, né, na magia. Eu tô saindo do meu lugar de co-criadora, né, de corresponsável pela realidade que eu vivo e botando tudo na mãozinha do outro, né? Então é aquela coisa, olha, eu tô aqui, mas é porque... Exemplos difíceis, tá, pessoal? Não tô aqui simplificando a vida de ninguém, mas eu conheço muitas esposas, já estão em relacionamentos há muito tempo, tô falando especialmente para mulheres maduras agora, né? Tô num relacionamento há muitos anos, já sei que essa relação agora não vai para além, não vai me levar onde eu quero, mas eu falo que eu tô aqui porque dependo do marido, porque o outro, porque meus filhos, porque, sabe? Justifico com as necessidades que eu acho que os outros têm da minha presença ali. E, sinceramente, vamos baixar a bola no sentido de que ninguém é indispensável, ninguém é insubstituível. Vocês concordam comigo? Acho que agora eu peguei pesado, hein? Ai, meu Deus. Mas eu realmente penso assim, tá, pessoal? Ninguém nesse mundo é insubstituível pra ninguém. Então, se você tá vivendo uma situação em que você topa o sacrifício da sua felicidade, da sua vontade, porque você acha que isso é necessário para que o outro seja feliz, para que o outro possa se sustentar, atenção, isso pode ser um movimento de vaidade e de orgulho escondidinho, sabe? Na postura do sacrificante, na postura do mártir. E esse lugar, pessoal, não ajuda nem você nem o outro, né? Acaba espalhando, saindo pelas bordas, a gente prende o outro, segura o outro na nossa vida com esse discurso, e espalha-se aqui, ó, vem pelas bordas a culpa, a forma como a gente vai responsabilizar o outro em algum momento da vida por aquilo que a gente não foi capaz de realizar na nossa. Isso é sério, nossa. Esse aí é o real movimento, sabe do quê? Eu vejo gente aí doido correndo atrás de amarração, né? Esse é o movimento de amarração energética, magístico, mais potente que eu conheço. Você sabia? Tem gente que tá aí amarrando os outros, né? É muito comum falar em amarração amorosa, mas tem muita mãe e pai amarrando o filho, né? Muita parente se amarrando a outros nessa postura de que sem mim a pessoa não vive, sem mim nesse contexto tudo vai desmoronar. Então é por isso que eu não estou indo atrás daquilo que eu quero, é por isso que eu não estou me realizando. Olha que perigoso. Perigoso pro seu amor, né? Porque soterra o amor genuíno, o amor que liberta, o amor que realmente se sente muito feliz quando cada um né? Os outros se sentirem felizes por você e você se sentir feliz pelos outros, porque estão se realizando na própria vida, dançando conforme a música que o coração manda, né? Eu sei que pode ser desafiador demais a gente seguir o nosso coração quando isso parece que todo mundo ao redor, né, vai dizer não, todo mundo vai criticar, todo mundo vai falar que, né, aquilo é errado. Mas talvez é aí exatamente que você precise mudar de ambiente, de pessoas ao seu redor. Né? Isso é aterrorizante. E é aterrorizante por quê? Porque a gente tem nas nossas células, no nosso DNA, aquele animal, né, que morre de medo de ficar sozinho na mata. Né? Apesar de muito humanos, muito civilizados e civilizadas que somos, temos esse lado biológico, animal, que tem medo de ficar sozinho na mata e por isso às vezes negocia infinitamente, né, a ponto de ficar numa situação estagnada, parada na vida, só para não sair daquele grupo, ou só para não perder aquela pessoa, seja qualquer coisa em que você esteja apegado, apegada nesse momento. Né? Quando a gente está vivendo pendurado, é o momento em que o tarô dá um recado. Opa, isso aí que você achava que estava agarrando, na verdade agora está agarrando você. Tá te prendendo, tá te impedindo de ser a sua melhor versão e de chegar onde você quer chegar. Então vamos refletir sobre isso? E para isso o destino dá uma mãozinha. Impede a gente de conseguir chegar mais longe ainda naquele caminho ali que está torto para nós. Por isso a sensação de paradeza, sabe? Por isso a sensação de estagnação. Consegui fazer sentido? O que vocês acham? Aí agora eu cheguei a explicação que eu tenho, né, para vocês, dentro de tudo que já estudei e vivi, de por que o pendurado, por que nesse momento tá tudo parado. Nesse tema aí que você tá perguntando e tá pensando, por que tá estagnado? Por que tá parado? Tá parado porque tem que ver as coisas de um outro ponto de vista. Tem que virar, tem que expandir a sua visão. É hora de se perguntar por que eu tô aqui, por que as coisas estão como estão e se eu quero estar nas coisas como estão. Vamos lá, ó. A Aline falou alguma coisa aqui, ó. Ela disse: acho que o pendurado dá a perspectiva da responsabilidade, o quanto o ambiente influencia ao mesmo tempo a nossa natureza.
É isso, gente. É isso, a gente é influenciado por ambos, né? Pela nossa natureza e pela comunidade ao nosso redor, né? Por aquilo que a gente aceitou como verdade, como nobre, justo e bom na vida da gente. Só que isso vai mudando. A gente vai mudando. Se tem uma carta, tem gente que fala que a carta, o arcano do tarô que mais mostra pra gente que a vida muda, né? Eu acho que eu mesmo abordei isso lá na live desse arcano, é a roda da fortuna. Né? A roda da fortuna é um arcano que mostra muito que a vida está em movimento, que a gente não é o mesmo, muitas coisas que antes te nutriam. Nossa, eu sempre fui uma pessoa que adorava ler, agora eu não quero mais. Aí fico aqui me forçando a ler. Eu adorava tal pessoa, e fico forçando a gostar da pessoa hoje ainda. Mas eu mudei, a vida muda, né? Eu mesma acho que é aqui que a gente percebe bem na prática, bem no dia a dia mesmo, que a vida muda, sabe? É nesses momentos em que emperra, é nesses momentos em que eu tento fluir como sempre fluir e não dá. Sempre fluir e não dá certo. Então, sim, concordo muito com você, viu? Aline, muito mesmo. Deixa eu ver a Rosa aqui. Parece que você está falando da minha realidade. Ai, que bom, Rosa. Objetivo 1 da live de hoje, chorar as pitangas junto. Todo mundo aqui falar, ai, tá difícil mesmo, não, como essa parte é chata, ai meu Deus. Ou seja, significa que a gente tá aceitando que existe. Então vou chorar as pitangas, né? Pior é a negação. Não, tá tudo bem. É só eu fazer mais uma concessão ou outra. É só eu aguentar um pouquinho mais, que daqui a pouco muda, daqui a pouco o outro muda. Isso é balela. Então o primeiro passo é a gente aceitar que isso é parte da nossa realidade mesmo. E o outro passo, né, é a gente perceber que isso aqui é uma oportunidade. Cleo Pires, lá nos stories que eu postei, falando de empoderamento. Por que eu vou aceitar menos? Ela fala isso, eu achei lindo. Por que eu vou aceitar menos do que eu sei que eu mereço? Só para permanecer nesse lugar? Perguntas que o pendurado faz pra gente. Tatiana lá, Tatiana confirmando, lindíssima, com seus olhos de águia. Ó, é uma oportunidade de empoderamento. Né? O desconforto envolvido é porque você abriu mão do seu poder de alguma forma lá, ó, arcano da força anterior. Vocês já perceberam? Eu tenho feito, é claro que em lives isso é meio limitado, né? Mas eu tenho buscado mostrar para vocês que existe uma linha, existe um contínuo, né? É uma jornada só. Cada live aqui é como se fosse um pedacinho de uma peregrinação que a gente está fazendo rumo a um encontro mais consciente com a gente mesmo, através da linguagem do tarô, sabe? E aí, eu gostaria muito que vocês percebessem que uma carta, ela gera a demanda para a carta seguinte, sabe? A demanda do pendurado. Por que a gente chegou aqui? Se um dia você tiver que se perguntar, né, Elis, mas como é que a gente chega nesse lugar? Olhe para o arcano anterior, né? Provavelmente alguma desmedida aqui é que leva a gente para a etapa seguinte. Na carta anterior, na carta da força, o que a gente estava fazendo? Vamos relembrar. A gente entendeu, a gente estava todo poderoso, toda poderosa. Essa é a carta regida pelo signo de Leão. A gente entendeu que se a gente der um jeitinho, se a gente pegar bem direitinho na boca do leão do nosso desejo e adaptar ao mundo, a gente vai conseguir tudo que a gente quiser, né? Só que talvez a gente tenha feito isso demais ou feito de menos. Fazer de mais ou fazer de menos pode parecer estranho, mas para quem estuda misticismo, esoterismo, sabe que é tudo a mesma coisa, leva a gente para esse cenário aqui. Vou resumir, então, para não precisar estudar todo o esoterismo, eu vou dar aqui a dica. Ó. Se eu tento forçar demais o mundo, né, manipular tudo e todos para eu conseguir o que eu quero numa situação, em algum momento a minha estratégia vai falhar, porque o que eu quis mudou, todas as mudanças que o pendurado, né, evoca aí no nível interno da gente. E também o oposto, se eu não uso desse meu poder, se eu sou a tal Maria vai com as outras, o João vai com os outros, né? E que nunca usa do meu poder pessoal para chegar onde eu quero, eu também me levo para essa situação. Porque ela indica um limite. Ela fala, daqui não dá para ir mais, gente. Ou não dá para ir mais no sentido de que você está forçando muito as pessoas ao redor. Olha as controladoras aí, os controladores, né? Eu sei que já... Ô dificuldade de superar meu lado controladora, não é fácil não. Né, que tenta de alguma forma ter domínio de tudo que está acontecendo, manipula os outros também, que eu sei, né, para manter o status quo, para manter aquela relação, para manter aquele trabalho, a gente vai fazendo essas negociações. É isso, é natural. Porém, tudo tem limite.
sabe? O pendurado é a carta desse limite. Ele fala, tem limite para você se deixar abandonado pela vida nessa relação ou nesse ambiente, e tem limite também para ter controle sobre essas situações, sobre esse ambiente. Vai chegar a hora em que você vai ser exposta nesse lugar que você ocupa, seja para o outro, seja para sua própria consciência, que às vezes é pior ainda. E a gente é evocada, chamada, convocado, na verdade, para enfiar a cabeça na terra e pensar bem. Por que mesmo que eu tô aqui? Tô sendo nutrida? Vale a pena tudo que eu tô concedendo, as concessões que eu tô fazendo para continuar aqui? E é nessa hora, quando a gente faz essas perguntas todas, que a gente abre caminho para uma vida diferente. Não é? O que vocês acham? Tatiana, quando resistimos, podemos adoecer. Obrigada, Tatiana. Né? Se eu não faço essa reflexão, eu vou só definhando, minha gente. Se eu permanecer, eu tento permanecer num contexto que já a minha consciência, ó, tá soterrada. Essa é a postura adequada para um ser humano caminhar na Terra? Cabeça para baixo e pé para cima? Claro que não, né? Então, se eu continuar nessa posição, a vida não caminha, as coisas não acontecem e eu adoeço, que é uma forma do corpo também não estar caminhando, percebe? Não estar fluindo da forma mais adequada em direção à vida. O que a gente faz? Vai ficar aqui definhando até morrer? Tem gente que fica assim, tá? Tem gente que, para não abrir a cabeça, para pensar de formas diferentes da que sempre pensou, aceita se vitimar, se martirizar e se sacrificar para que as coisas permaneçam como estão. Isso é triste, é muito triste, né? E aí costuma ser uma pessoa que se torna a crítica do outro também, porque sabe que está abrindo mão de ser ele mesmo, ela mesma, para ficar naquele lugar, e fica querendo que os outros também abram mão o tempo todo. Essa é a mentalidade sacrificante, pessoal, a mentalidade do mártir, né? Que acha lindo abrir mão do próprio desejo em prol do outro. Se está fazendo isso de verdadeira generosidade, é uma coisa, e é lindo. Mas se está fazendo isso como uma forma de tentar impedir a mudança por medo da mudança, por medo, aí outros medos aí, né? Ser abandonado, ser abandonada, ficar sozinho no mundo. Se tá fazendo por isso, vai ser ruim. Vai pesar o outro, né? Vai botar culpa, chantagear o outro com base nessa postura. E aí não vai ser bom pra ninguém. Né? O que vocês acham? Pendurado então, gente? Oportunidade. Oportunidade, sabe? Oportunidade de sair da furada, de sair da cilada, de sair de um lugar que já não te cabe. Porém, é aquela oportunidade que a gente precisa dar pra gente mesmo. Vocês vão ver lá na frente, tem um arcano que, assim, ele dá um pouco de medo, né? Já vou até citar ele, que é o arcano da torre. Por quê? O arcano da torre, ele vai falar da gente ficar tanto aqui nesse lugar e não provocar as mudanças necessárias que a gente mesmo precisa provocar, que é falar um não quando precisa, né? Que é sustentar esse lugar de ser diferente e não ir nos lugares que você sempre ia, e aí você vai ser questionado, não fazer como você sempre fez, e aí você vai ser questionado, vai ter que sustentar aquele lugar. Se a gente não faz isso, se a gente continua tentando manter uma máscara, né, de que estou no meu lugar, ainda que você sabe que você está sendo sacrificado, seu desejo, sua alma real está sendo sacrificada por permanecer ali, daqui a pouco vem a carta da torre, viu? Que é a vida mostrando pra você ou uma coisa que definitivamente não dá certo, ou a sua máscara que cai, né? As pessoas vão passar a ver você, ou a pessoa envolvida, né? Não como uma pessoa que tá fazendo esse movimento bonitinho de mártir, né? De não dar voz ao seu desejo para permanecer. Você vai começar a ser visto como um mascarado, uma mascarada, um mentiroso, uma mentirosa. É essa revelação, sabe? A torre é a revelação do engano, porque quem se engana... Ai, que difícil falar isso, mas é um mistério hermético, é um mistério esotérico. Quem se engana, engana o outro. Não tem jeito. Por melhor que seja a sua intenção, tem gente que faz isso aqui num movimento inicialmente muito bem intencionado, né? Vou me sacrificar, vou sacrificar o meu desejo em prol do outro. Não vou falar pro meu parceiro ou parceira que eu tô desagradada aqui, ou pra essa comunidade, ou pra esse chefe, né? Vou engolir no sapo, vou me enganando, fingindo que eu tô bem nesse cenário. Uma hora a máscara cai, e se cai pra você, cai pra outra pessoa também.
E você não vai querer, né? Vai ser muito triste. Costuma ser triste esse momento em que você se vê sendo julgado como mentiroso, mentirosa, como alguém que traiu o movimento, né? Quando, na verdade, você tentou ao máximo não trair. Ó que triste. Porque você tentou ao máximo permanecer ali, vestir a máscara de que ainda estava junto, de que ainda estava bom para você, quando não era verdade. Ó que triste. Esse momento é complicado. Então vamos evitar? Minha sugestão é, vamos evitar. Vamos ficar muito consciente, amoroso, amorosa com a gente mesmo, tanto quanto a gente quer se dispor a amar o outro, a cuidar do outro e estar com o outro. Porque se a gente faz isso, a gente primeiro trata essa máscara internamente, sabe? Olha pra gente e fala assim, caramba, peraí, tô começando a aceitar uns negócios, né? A viver uns trem que eu não quero. Não quero, mas vou continuar fazendo carinha feliz, por quê? Não faz sentido. E os outros percebem, viu? Ah, se tem um negócio que eu costumo muito falar para os meus clientes, que grande parte do meu trabalho de cartomancia é confirmar a intuição deles ou delas, tá? O que eu quero dizer com isso? A maior parte das pessoas chega a mim para sessões particulares, sabe como? Intuindo claramente as coisas que já não estão legais. Mas intuindo claramente, assim, pessoas muito intuitivas, até porque, né, quem se abre para o caminho esotérico, quem chega a marcar uma sessão de tarô, no mínimo, tem alguma conexão com a própria espiritualidade, com uma visão mais ampla, né, expandida e consciente de si mesmo, no mínimo. Então, essa pessoa já está sentindo que as coisas não estão bem, mas ela quer o quê com a cartomancia? Uma confirmação. Ou não, né? Ela quer uma linha, um fio de Ariadne que ajude ele ou ela a se orientar, mas numa intuição que ele já tem, que ela já tem, de que as coisas não estão legais ali e de que precisam de uma mudança. Então, muitas vezes o que eu vou fazer é confirmar a sua intuição, sabe? E o seu papel é o quê? Viver de acordo com ela. E aí, convenhamos, é a parte mais difícil. Minha gatinha me ama aqui. É a parte mais difícil, gente, porque é a parte da tomada de decisões. O pendurado ainda não é o momento de tomada de decisões. Perdão, não é o momento de ação, né? Ele é o momento de você refletir, olhar para dentro, comparar-se com quem você era, não é nem comparar com os outros, percebe? Comparar-se com quem você foi em outros momentos, dessa forma, perceber que a mudança está acontecendo. Já pensei de novo na grávida, né? Que é um momento muito claro em que isso acontece. Ela percebe no corpo que ela está se tornando uma mãe, mas ainda há aqui partes da donzela, né? Da mulher solteira, da mulher sem filhos que ela foi, e a gente não pode fingir que não está vendo, tentar viver a vida como era antes. Fica triste, fica incômodo, é chato pra danar. Tá bom? É isso aí, diz a Nick, é isso mesmo. Então o chamado aqui é, observe, seja profundamente, sabe qual que seria o meu grande conselho? Tipo assim, pra finalizar. Tô passando mesmo, quem se identificou muito com essa live, Elisa, eu tô realmente passando por um momento de restrição, já tentei de tudo nessa área, não funciona, pelos meios que eu conheço, pelos meios que minha consciência sabe. Não deu certo, tentei de tudo, então é hora de acessar novas formas de conhecimento, novas formas, novos pensamentos, novas conexões consigo mesmo, consigo mesma. Então faz o seguinte, faz um movimento de introvisão, de introspecção, seja de meditação, seja de estudo, tá? Pode parecer que não, mas essa é uma carta que chama muito a gente, sabe para quê? Para estudar. Para ver coisa nova, ver vídeos novos, ler livros novos, conversar com pessoas novas. É apenas inteligente, pensa bem. Se todas as estratégias que você já conhece falharam, é hora de se abrir para novas estratégias, para conhecer novas formas de viver, sabe? A pegadinha é achar que esses novos conhecimentos vão trazer uma mudança vinda de fora. Na verdade, eles vão trazer uma mudança que vai vir de dentro. Você vai passar a se identificar com novos lugares, com novas pessoas, lembrar que existe um horizonte muito maior, né, do que aquele que a gente imagina pra gente mesmo. Eu já falei disso numa live anterior, né? Às vezes a gente não tá tendo caminhos, não tá vendo os caminhos, porque a nossa visão tá focada, né? Aprendeu a ver a vida só de um jeito, só assim que tá certo, só desse tipo de relação que funciona, só desse tipo de trabalho que vai dar certo. E o pendurado, ele é um desafio, sabe? Seja mais curioso, mais curiosa a respeito da vida. Ela pode ser tão... Se aí onde você tá já não te cabe, abre essa caixinha, né? Voa. Esse aqui é o arcano iniciático. Ele fecha uma etapa, é um rito de passagem de fechamento para abertura. Porém, aqui a gente ainda está vivendo a decadência, o fim do passado.
Isso dá para viver de um jeito esperançoso. Gostoso, eu acho que não. Né? E é para isso que eu tô aqui também, para dar um consolo nesse sentido. Gostoso, eu acho que não tem como ser, mas dá para ser esperançoso. Dá pra gente passar pelos fins da vida com a esperança de que isso é pro bem de todo mundo envolvido, sabe? É para abrir novos caminhos, é para renovação da vida. Essa relação que eu fiz aqui, né, da cabeça do pendurado como se fosse uma batata enfiada na terra, né? Tá vendo que o cabelo dele tá abaixo do nível da terra aqui? Então a gente tá falando dos potenciais que a terra tem, né? As sementes estão lá, algo novo pode nascer, mas tem que regar, tem que se comprometer, né? Tem que abandonar aos poucos, no seu tempo, mas sem se permitir parar no meio do caminho aquilo que já não serve mais. Tá bom? O que vocês acham? E lembrar, né? Lembrar de ser muito fiel a si mesmo, a si mesma, como diz Cléo Pires lá nos vídeos que eu pus nos stories. Quem ainda não viu, vai lá, tô finalizando a live agora, vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Assim a gente vai, se a gente entrar em contato muito selvagem com o que é realmente importante pra gente, esquece os outros agora, esquece suas relações por um segundo e entre em contato selvagem. Aproveita que tá tudo parado mesmo. Se eu sei que tá me vendo aí, tá de cama, tá sentindo que as coisas estão muito paradas, ou às vezes fisicamente estão paradas mesmo, senta você com seu papelzinho, com seu áudio, não sei que ferramenta você usa para refletir, sozinho, sozinha com você mesmo, mas faz isso. Tá? Faz isso, porque a partir daí é se perguntando esses porquês. Por que eu tô aqui? Por que tá incômodo? É que a gente vai conseguir chegar às respostas que abrem a porta para o próximo arcano. E o próximo arcano não é brinquedo, não. É o arcano da morte. Então, coisas vão embora, tá? É preciso desapego, é preciso curiosidade pelo futuro para que a gente dê conta de passar por essa etapa da nossa jornada. Tá bom? Força! Vamos todos juntos, todas juntas, passar por essa etapa, vivenciar esse luto final e abrir para coisa nova. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai deixando aí nos comentários, viu? Se gostou, o que não gostou também. Elisa, eu aprendi outras interpretações sobre o arcano do pendurado. Traz, compartilha, né? Não há perda aqui não, há um agregar. Então traz as suas visões também e a gente vai batendo papo. E vejo vocês na morte. Meu Deus do céu. Semana de morte. Aí, assim que a gente conseguir finalizar essa etapa, a gente vai dar conta de foiçar. Pegar a foice do arcano da morte semana que vem, não vou dar muito spoiler, e fazer o que precisa ser feito. Quantas vezes a gente não dá uma sobrevida por uma condescendência àquilo que talvez para ele mesmo, para ela mesma, fosse melhor morrer para renascer de um outro jeito. Vamos pensando nisso, né? Então tá bom, a gente se vê no próximo encontro. Beijo enorme, né? Vocês viram que passamos uma semana aí de comemorações, aliás, vou aproveitar para dar parabéns para as queridas ganhadoras de sessões gratuitas. Eu fiz isso, né, como uma forma de compartilhar com vocês a chegada aos 10 mil seguidores aqui no canal. Então, vou combinar com vocês essa semana as sessões de vocês e essa semana vai ter novidade. Espero que as 3 topem o meu convite de fazerem reels, gravarem reels que vão ficar ali, ó, destacados. Essa semana vocês vão ver, eu espero. Falando um pouquinho mais sobre as falas delas, os comentários que deram a elas essas sessões. Eu achei eles incríveis, eu achei eles com uma sabedoria breve e poderosa de como a gente pode ser mais feliz com a gente mesmo e com a vida que a gente cria pra gente. Tá bom? Então tá. Um grande beijo, fiquem bem e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.